Capítulo 1. Infância e orfandade. Veneza, 1486. A cidade resplandece sob o sol do Mediterrâneo. Suas águas ondulam em canais que refletem palácios com cúpulas douradas e fachadas que contam histórias. Entre os vapores dos mercados e o tilintar das moedas nos becos apertados, nasce um menino de nome Jerônimo Emiliano, da nobre família Miani. Seu berço repousava em lençóis de linho fino, mas o mundo em que veio ao mundo já guardava para ele um caminho de cruz. O pai, um nobre guerreiro de moral reta, olhava para o filho com o mesmo orgulho com que um general contempla o estandarte da vitória. A mãe, Dionora Morosini, mulher de oração e silêncio, oferecia ao pequeno Jerônimo não só o leite do corpo, mas também os primeiros traços de uma espiritualidade viva. O menino crescia cercado de arte, estudos e promessas de um futuro brilhante, talvez nos conselhos da República Veneziana ou nas cortes de batalha. Mas o céu reservava-lhe outro roteiro. Quando Jerônimo tinha apenas 10 anos, a tragédia veio visitar sua casa com passos surdos. Seu pai, adoecido de forma repentina, morreu em meio a dores e orações. O cortejo fúnebre atravessou Veneza, entre véus negros e o silêncio respeitoso das gôndolas que pausavam seus remos. Jerônimo, ainda tão menino, caminhava com a túnica da infância e o peso de uma dor que não sabia nomear. O cheiro forte do incenso no funeral misturava-se ao sal das lágrimas que escorriam pelo rosto pálido da mãe. A morte do pai foi um rasgo na estrutura emocional do pequeno Jerônimo. E embora continuasse a viver sob o teto da mãe Dionora, o vazio deixado pela ausência paterna tornou-se um campo fértil para perguntas profundas. Por que a morte? Por que Deus permite que os bons partam tão cedo? Essas perguntas começavam a inquietar seu coração. A mãe, agora viúva, passava longas horas em oração diante do crucifixo, pedindo luz e força. Era ela quem sustentava a fé doméstica, mesmo quando a tristeza se instalava nos cantos da casa. Com um rosário entre os dedos e os olhos inchados, de tanto chorar em silêncio, Dionora transmitia a Jerônimo algo mais precioso que qualquer herança: a confiança em Deus, mesmo em meio à dor. Jerônimo via o mundo com os olhos de quem amadureceu cedo. A presença de padres e monges que visitavam a casa era constante, e ele escutava as histórias dos santos como quem recolhe pérolas no fundo do mar. Mas em seu íntimo ainda predominava o vazio, a ausência, a falta de uma figura paterna que lhe indicasse o caminho a seguir. Por vezes, fugia da casa e ia para os canais, observar as águas. Ali, sentado na borda úmida da pedra, ele lançava pequenas pedras e via as ondas circulares se expandirem, como se esperasse que alguma resposta brotasse dali. Um dia, ao voltar para casa, encontrou a mãe em prantos, ajoelhada diante de um ícone da Virgem Maria. Ele não disse palavra, apenas ajoelhou ao lado dela. Pela primeira vez, compreendeu que as lágrimas podem ser uma oração. Esse período da infância, marcado por uma perda profunda, não foi um tempo passivo. Ao contrário, foi quando a alma de Jerônimo começou a ser moldada. Deus começava a escrever sobre as linhas tortas da dor uma história de salvação e entrega. Ao completar 12 anos, Jerônimo já demonstrava traços de liderança, mas também certa inquietação. A ausência paterna lhe impulsionava a buscar afirmação nas amizades da juventude e começava a acalentar o desejo de se tornar soldado. Não por bravura ou glória, mas por necessidade de direção, de disciplina, de pertencer a algo maior. Porém, ainda não sabia que a verdadeira batalha da sua vida seria travada dentro de si mesmo. Esse primeiro capítulo termina com um menino diante do limiar da adolescência, forjado pela ausência, marcado pela fé silenciosa da mãe
e com o coração dividido entre os atrativos do mundo e as primeiras fagulhas de uma vocação oculta. A infância de Jerônimo Emiliano não foi apenas um tempo de formação, mas o solo onde Deus, com mãos discretas e misteriosas, começou a preparar um santo. Capítulo 2. Juventude e vida militar. A juventude de Jerônimo Emiliano desabrochou num tempo em que a Itália era uma colcha de retalhos políticos, entre guerras e alianças frágeis. Com apenas 15 anos, o jovem veneziano de olhar firme e corpo já formado pelas disciplinas da nobreza, vestia pela primeira vez a armadura. A prata polida refletia o sol de um novo tempo, e sua espada, herança do pai, repousava em sua cintura como símbolo de um destino escolhido, ou talvez imposto pela ausência de um norte espiritual. Aos olhos da sociedade, era um jovem promissor. Marchava com os soldados, erguia-se nas reuniões estratégicas com firmeza e mostrava uma coragem notável nos treinamentos. Mas havia algo em Jerônimo que não se alinhava com a glória mundana. À noite, quando o acampamento mergulhava no silêncio cortado apenas pelo farfalhar das tendas, ele se afastava sozinho, olhava para as estrelas e se perguntava: é este o caminho que quero percorrer? Não encontrava respostas, apenas um estranho vazio que o acompanhava como uma sombra. Entre 1505 e 1510, Jerônimo serviu como oficial em diversas campanhas da República de Veneza. Viveu os excessos típicos dos quartéis: festas, vinho, bravatas entre os soldados. Seus olhos viram cenas que marcariam para sempre sua sensibilidade. Aldeias destruídas, mães chorando por filhos mortos, cadáveres empilhados às margens dos rios. A cada batalha, a alma de Jerônimo, embora ainda não plenamente voltada a Deus, se tornava mais sensível ao sofrimento humano. Mas a ruptura definitiva viria em 1511, quando as forças venezianas enfrentaram os exércitos da Liga de Cambrai. Numa das escaramuças mais violentas nos arredores de Treviso, Jerônimo foi capturado. A imagem de sua queda foi marcada pelo estilhaço de uma granada e o grito abafado de um companheiro atingido ao seu lado. A fumaça negra envolveu tudo e, quando despertou, estava acorrentado, ferido e levado como prisioneiro para a fortaleza de Castelnuovo de Quero. A cela onde foi trancado era fria, úmida e escura. O cheiro de mofo misturava-se ao odor metálico do sangue ressecado. Por dias, Jerônimo esteve entre a febre e a dor, suas feridas inflamadas e sua alma vazia. Ali, naquele espaço onde o tempo parecia ter parado, começou o desmoronamento do homem velho. Sem espelho, mas com a consciência como acusadora, ele via seu orgulho, sua vaidade e sua ambição como fantasmas que agora o atormentavam mais do que seus algozes. E foi nesse cenário que algo novo começou a emergir. Pela primeira vez desde a morte do pai, Jerônimo rezou com o coração, não uma prece decorada, mas um clamor rasgado. Santa Mãe de Deus, se me deres liberdade, não serei mais do mundo. Uma promessa feita no fundo do abismo. Dias depois, em circunstâncias misteriosas e jamais explicadas completamente, as correntes se soltaram, as portas se abriram e Jerônimo fugiu. Alguns relatos sugerem a intervenção de uma senhora de manto azul que teria aparecido na cela, visão que ele sempre atribuiu à Virgem Maria. O certo é que, enfraquecido, descalço e coberto de lama, o jovem oficial atravessou montanhas e rios até alcançar novamente o território veneziano. Não era mais o mesmo homem. O uniforme já não lhe servia, não apenas por estar rasgado, mas porque sua alma rejeitava aquele papel. Algo dentro dele havia se quebrado para sempre, e em seu lugar nascia uma nova direção. Esse capítulo se encerra com Jerônimo retornando a Veneza como um homem silencioso, ferido, mas transformado. O que o mundo via como uma derrota militar, o céu reconhecia como o início de uma redenção.
O soldado estava prestes a morrer para que o servo pudesse nascer. Capítulo 3. Cativeiro e conversão. Castel Nuovo de Quero, inverno de 1511. A fortaleza, gravada entre colinas de pedra e neblina, parecia mais um túmulo do que uma prisão. As celas eram pequenas, com teto baixo, onde os gemidos dos prisioneiros ecoavam como lamentos de almas esquecidas. O frio do mármore no chão penetrava pelos ossos, e as janelas, se é que se podia chamá-las assim, eram frestas que deixavam entrar apenas vento cortante e escuridão. Foi ali, naquele lugar onde a esperança se esfarelava a cada manhã, que Jerônimo Emiliano conheceu o deserto interior. A dor física era constante, feridas abertas, febre, fome, mas nada se comparava ao sofrimento da alma. Os dias pareciam não passar. Não havia glória, não havia espada, não havia aplausos, apenas silêncio, trevas e uma consciência pesada. Na solidão da cela, as lembranças vinham em ondas. Os gritos dos soldados morrendo, os rostos das crianças que presenciara serem expulsas de vilas destruídas e o olhar do pai no leito de morte. Tudo retornava com violência. E, ao mesmo tempo, a imagem da mãe, ajoelhada diante do ícone, da Virgem, segurando o terço com os dedos trêmulos, era um farol que não se apagava. Por dias, Jerônimo lutou contra a própria alma. Tentou endurecer-se, tentou não chorar, tentou negar a dor. Mas houve um momento, numa noite em que a chuva descia grossa e o vento uivava como um lamento do céu, que ele caiu de joelhos. Pela primeira vez desde a infância, ele chorou. E aquelas lágrimas que escorriam misturadas à sujeira do rosto não eram de dor física, mas de arrependimento. Ele sabia que sua vida até ali tinha sido um desvio e reconhecia que, se morresse naquela prisão, não teria feito nada que justificasse a própria existência. Foi então que levantou os olhos para a pequena fresta no alto da cela e murmurou uma oração, não decorada, não polida, mas crua e desesperada. Virgem Santa, se me deres a liberdade, se me tirares deste túmulo, não serei mais servo do mundo. Serei teu, serei de Deus, farei da minha vida um altar. Na manhã seguinte, algo aconteceu. Um dos carcereiros, que nunca o olhava nos olhos, aproximou-se e deixou cair de forma estranha as chaves perto da cela. Depois, saiu sem dizer nada. Jerônimo, incrédulo, alcançou as chaves com mãos trêmulas. O portão rangeu como se resistisse ao milagre. Mas abriu-se. Ele saiu. Não havia guardas, não havia cães. Apenas neblina e o silêncio da madrugada. Com os pés nus, ainda sangrando, atravessou bosques, dormiu ao relento, sobre folhas molhadas. Enfrentou animais, fome e medo, mas por dentro algo novo já ardia. Ao chegar às proximidades de Veneza, encontrou um pequeno santuário à beira de uma estrada rural. Entrou descalço, coberto de lama, tremendo. Havia um crucifixo simples e uma imagem da Virgem Maria. Jerônimo se jogou no chão como alguém que reencontra a casa depois de um naufrágio. Permaneceu ali por horas, em silêncio, apenas sentindo a presença, o perdão, a promessa. A conversão de Jerônimo Emiliano não foi feita de luzes ou vozes do céu. Foi construída no silêncio de uma cela, na escuridão da alma, na agonia do arrependimento. A partir daquele momento, ele não pertencia mais a si mesmo. Era um homem tocado pela misericórdia. Esse capítulo encerra-se com Jerônimo abandonando completamente qualquer vestígio da vida anterior. Ao reencontrar Veneza, não voltou às festas, nem aos salões nobres. Sua armadura foi deixada para trás. O soldado havia morrido. E nascia ali um eremita, ainda não de hábito, mas de coração. Capítulo 4. Retorno e transformação interior. O regresso a Veneza foi discreto, quase secreto. Nenhuma fanfarra, nenhum anúncio.
Jerônimo Emiliano passou pelas ruelas da cidade sem ser reconhecido, os cabelos crescidos, a barba cobrindo um rosto que já não buscava aplauso. A cidade continuava a mesma. Os sinos das igrejas marcando as horas, o comércio bulindo nos canais, o burburinho dos mercados. Mas ele já era outro homem. Sua primeira visita foi à igreja de Santa Maria Formosa. Diante do altar, caiu de joelhos como alguém que retorna ao ventre materno. Passou horas ali, imóvel, sentindo o calor do incenso queimando as narinas, as pedras frias sob os joelhos e um eco suave de hinos antigos que pareciam agora lhe falar diretamente ao coração. Ele não dizia palavras, apenas oferecia sua vida. Depois disso, afastou-se dos antigos círculos sociais, rejeitou cargos e heranças, fechou-se em uma vida de oração, jejum e silêncio. Seu quarto, na casa da mãe, transformou-se numa cela voluntária. Ali, entre as sombras de uma vela acesa e os livros de salmos, Jerônimo começou a travar uma nova batalha, não contra inimigos externos, mas contra o orgulho, a vaidade e o medo de não ser capaz de recomeçar. Durante esses anos de recolhimento, entre 1511 e 1518, sua vida tomou o contorno de um homem renascido. Buscava os pobres nas ruas, cuidava dos doentes esquecidos nos becos escuros de Veneza. Começou a visitar os hospitais, e não como médico, mas como irmão. Limpava feridas, servia alimentos, oferecia consolo. Era comum vê-lo ajoelhado ao lado de um moribundo, segurando sua mão enquanto rezava baixinho. O toque de suas mãos era firme, mas havia ternura. Uma ternura que só a dor e o arrependimento podem gerar. Certa vez, encontrou um menino com lepra à beira do canal. Os outros se afastavam com nojo. Jerônimo se aproximou. O menino chorava com os olhos cobertos de pus. Jerônimo o pegou no colo, mesmo com as feridas abertas, e o levou até um convento de freiras. Ficou dias ao lado dele, lavando suas feridas com vinho e orações. Quando o pequeno morreu, Jerônimo chorou como quem perde um irmão. Essa cena ficou marcada na memória das religiosas. Ali estava um homem que não temia mais a morte, porque já havia passado por ela. Durante esse período, passou a se confessar com frequência, recebendo direção espiritual de um padre franciscano. Era ele quem o encorajava a não esconder sua luz. O diretor dizia: Jerônimo, Deus te permitiu cair para que agora você carregue os que ainda estão no chão. Mas mesmo com toda essa nova vida, Jerônimo ainda lutava com o peso do passado. Sentia vergonha da vida antiga, das vaidades, das escolhas erradas. Até que, num dia em que caminhava por uma viela estreita, encontrou uma senhora idosa caída. Ajudou-a e, ao ouvir sua história de abandono, teve uma revelação. Eu fui salvo para salvar. Aquilo se tornou seu lema interior e, desde então, não mais hesitou. A transformação de Jerônimo Emiliano não foi apenas espiritual. Era visível em seu corpo, em sua voz mansa, em sua maneira de caminhar. Já não falava de glórias passadas, mas de misericórdia. Já não impunha sua presença, mas a doava. Este capítulo se encerra com uma imagem simbólica e profundamente tocante. Jerônimo, à noite, sozinho no topo de um campanário, olhando para a cidade adormecida e sussurrando: Mostra-me, Senhor, o que queres de mim. Eis-me aqui. Não sabia que sua oração seria ouvida tão cedo e que, em breve, a peste viria testar sua nova fé até as últimas consequências. Capítulo 5. Epidemia e serviço aos doentes. Ano de 1528. A cidade de Veneza, acostumada ao luxo e ao comércio marítimo, encontrava-se subitamente calada. Um silêncio pesado pairava sobre os canais, quebrado apenas pelo som das carruagens carregando cadáveres. A peste, traiçoeira como serpente, havia invadido as casas, os conventos, os mercados. As portas eram marcadas com tinta negra e os
Sinos das igrejas dobravam incessantemente, anunciando mortes que já não cabiam nos registros. A cada esquina, homens e mulheres tombavam, febris, cobertos de feridas purulentas. O cheiro era insuportável, uma mistura de incenso, suor e decomposição. As gôndolas, outrora símbolo de romance e beleza, agora serviam como transporte fúnebre. Ninguém queria tocar os doentes. O medo se espalhava mais rápido que o próprio mal. Mas Jerônimo Emiliano caminhava na contramão desse medo. Vestido com um hábito simples, o rosto coberto por um lenço embebido em vinagre, ele entrava nos hospitais improvisados e nas casas isoladas. Levava pão, água, palavras de consolo. Levava, sobretudo, a presença, uma presença viva de fé. Tocava os leprosos, segurava os moribundos no colo, limpava vômitos, enxugava suores frios. As freiras que o viam chegar diziam: ali vem o anjo dos agonizantes. Certa noite, chegou a uma casa onde 5 irmãos haviam morrido e restava apenas uma menina de 6 anos. Fraca, abandonada, com os olhos fundos de tanto chorar. Jerônimo a pegou nos braços como se fosse filha sua. Ela, mesmo quase sem forças, sussurrou: "Você é Deus?" Ele respondeu apenas com um beijo na testa e uma lágrima silenciosa. A peste, contudo, não poupou o servo. Em uma de suas visitas a um hospital de campanha, contraiu o contágio. Febre alta, calafrios, feridas abertas nas axilas. Por dias esteve entre a vida e a morte. As freiras prepararam seu corpo para o pior. Mas Jerônimo, em meio à febre, repetia uma única frase: "Deus é misericórdia, e se ainda quer algo de mim, me deixará viver." E viveu, sobreviveu à peste. Quando voltou a andar, seu corpo estava debilitado, mas sua alma ardia mais do que nunca. A experiência da morte iminente o havia lançado num novo patamar de entrega. Ele compreendia agora, com o coração todo rasgado, o que significa dar a vida pelos irmãos. Após a recuperação, não descansou. Voltou às ruas, aos doentes, aos pobres. Mais determinado, mais humilde. Já não era o mesmo nem fisicamente. Sua saúde havia sido reduzida, sua voz era mais fraca, mas sua presença era luz entre os moribundos. Esse capítulo se encerra com uma imagem cinematográfica e sensorialmente forte. Jerônimo, ao pôr do sol, no terraço de um hospital, ajoelhado, com as mãos erguidas para o céu. Ao fundo, o sino da igreja toca uma última vez naquele dia. As roupas sujas de sangue, o corpo fraco, mas o olhar firme. Ele murmura: "Obrigado, Senhor, por não me poupares da dor, porque na dor aprendi o amor." Capítulo 6. Cuidado com os órfãos. Era o ano de 1529. Veneza ainda se reerguia dos escombros deixados pela peste. E Jerônimo Emiliano, já conhecido como o servo dos pobres, parecia incansável em sua missão. Mas foi justamente nesse momento que o céu lhe lançou uma nova cruz, a perda de seu irmão Lucas. Lucas, homem simples e honesto, havia sido um dos poucos vínculos familiares que Jerônimo ainda mantinha após sua conversão. Com ele, dividia lembranças de infância, afetos discretos e o silêncio de quem também sofrera com a perda do pai. Quando Lucas adoeceu de maneira repentina, Jerônimo correu para seu leito. Já era tarde. O irmão, com a voz fraca e os olhos marejados, tomou sua mão e sussurrou: "Cuida deles, como se fossem teus." Referia-se aos filhos, agora órfãos. Jerônimo ficou imóvel por alguns minutos após a morte de Lucas. Depois, fechou os olhos do irmão com delicadeza e, com um suspiro que mais parecia um soluço contido, fez o sinal da cruz. Naquele instante, compreendeu que sua vida mudaria para sempre. Assumiu a tutela dos sobrinhos com total dedicação. Mas ao cuidar deles, começou a perceber algo ainda mais doloroso.
Havia centenas, milhares de crianças nas ruas de Veneza sem ninguém por elas. Órfãos da peste, da guerra, da miséria, meninos e meninas perambulando pelas vielas, de olhos fundos e rostos sujos, mendigando migalhas, dormindo em degraus de igrejas e becos úmidos. Jerônimo viu neles o rosto de Cristo abandonado. Em um dia frio de outono, ao voltar da igreja, encontrou um grupo de crianças brigando por um pedaço de pão. Uma delas, com apenas 3 anos, chorava de fome no chão. Ele a ergueu nos braços, envolveu-a em seu manto e a levou consigo. Assim começou algo novo. Assim começou o milagre. Transformou sua própria casa num abrigo improvisado. Ali, os pequenos eram lavados, alimentados, ensinados a rezar. Mas mais do que isso, eram amados. Jerônimo não era apenas o protetor. Ele se tornava pai, mãe, amigo, confidente. Era comum vê-lo sentado no chão, com uma criança no colo e outra acariciando-lhe o rosto, enquanto ele contava parábolas, com voz mansa e olhos marejados. Não tardou para que outras crianças fossem levadas a ele. Alguns vizinhos entregavam órfãos encontrados nas ruas. Mulheres viúvas pediam ajuda. Padres indicavam nomes, e Jerônimo nunca recusava. Cada um deles é Cristo disfarçado de dor, dizia. Mas nem todos viam com bons olhos seu trabalho. Alguns membros da elite veneziana o acusavam de romantizar a miséria. Outros, de se envolver em caridades inúteis. Mas Jerônimo não se deixava abalar. Continuava sua missão em silêncio, amando com ações. Certa noite, uma criança de 7 anos chamada Mateu, que ele havia acolhido com febre e tosse, morreu em seus braços. O menino, antes de partir, olhou para ele e disse: "Você é meu Pai do céu." Essas palavras o marcaram profundamente. Ele chorou como quem perde um filho de sangue e ali, sobre o corpo da criança, fez uma nova promessa: "Senhor, não terei filhos, mas terei muitos corações. Darei minha vida por eles." Esse capítulo termina com a imagem de Jerônimo, em meio a dezenas de crianças dormindo em esteiras no chão. Ele caminha entre elas, cobrindo os que se destapam, beijando a fronte de cada um. A luz de uma vela projeta sua sombra nas paredes. Um homem frágil no corpo, mas gigantesco no espírito, tornando-se refúgio para os que não têm nome, nem voz, nem colo. Era o nascimento de sua verdadeira missão: tornar-se pai dos órfãos, um pai segundo o coração de Deus. Capítulo 7. Fundação da Companhia dos Servos dos Pobres. Era o início da década de 1530. A casa de Jerônimo Emiliano, antes simples abrigo improvisado, já não comportava tantas crianças. Os pequenos dormiam aos montes no chão, dividindo colchões de palha, agasalhados com mantos costurados por freiras caridosas. Mas o espaço já transbordava, não só de corpos, mas de vida, de esperança, de fé. Jerônimo, já cansado e de saúde debilitada, compreendia que precisava mais do que boa vontade. Era preciso formar algo duradouro, com estrutura, uma obra que sobrevivesse à sua vida. E foi nessa inquietação que nasceu o embrião da Companhia dos Servos dos Pobres. Tudo começou com um pequeno grupo, alguns jovens leigos, que haviam sido ajudados por Jerônimo no passado, e 2 padres que se sensibilizaram com a causa. Reuniam-se no final das tardes, após os cuidados com as crianças, sentados em bancos toscos, sob a luz fraca de lamparinas a óleo. Ali, com humildade e oração, traçavam os princípios da futura congregação. Jerônimo falava pouco, mas com firmeza. Seu olhar era de quem já havia visto o inferno, e agora só buscava o céu para os outros. Ele dizia: "Não somos mestres, somos servos. Não estamos fundando um palácio, mas um lar. Cada órfão é um altar, cada choro uma liturgia, cada refeição um sacramento do cuidado."
O primeiro passo foi buscar um local mais amplo fora dos limites da cidade. Encontraram um antigo mosteiro abandonado em Somasca, entre colinas silenciosas e rios de águas límpidas. A paisagem era simples, mas serena. Ali fundaram o primeiro orfanato formal da companhia. Jerônimo participou da limpeza das ruínas, do transporte das crianças, da preparação dos dormitórios e das hortas. Nada lhe era indigno. Em pouco tempo, o local se tornou um santuário de infância restaurada. Havia horários de oração, de estudo, de trabalho e de brincadeiras. Sim, Jerônimo fazia questão das brincadeiras. Acreditava que o riso curava mais do que muitos remédios. Dizia: "Deixem que corram. Cristo também foi menino e deve ter corrido entre as árvores." A educação das crianças era feita com rigor e ternura. Aprendiam a ler, a escrever, a rezar e a trabalhar com dignidade. Ele dizia aos meninos mais velhos: "Não mendiguem o pão, aprendam a plantá-lo." Assim ensinava carpintaria, horticultura, música e até canto gregoriano. Era a espiritualidade encarnada no cotidiano. A fama da obra começou a se espalhar. Cidades vizinhas enviavam crianças. Outros homens se ofereciam para ajudar. Jerônimo, com discernimento, acolhia apenas os que vinham com o coração puro. Sua regra era simples: serviço, silêncio, oração. Mas com o crescimento vieram também as dificuldades. Faltava comida, roupas, espaço. Havia dias em que o pão era repartido em pedaços minúsculos. Jerônimo jejuava com frequência para que as crianças tivessem o suficiente. Quando chovia, o teto gotejava. Quando nevava, o frio entrava pelas frestas. Mas em nenhum momento o fogo da missão se apagou. Certa noite, após um dia difícil em que haviam enterrado 3 crianças vítimas de uma febre repentina, Jerônimo se ajoelhou sozinho na capela. Com o rosto banhado em lágrimas, disse: "Senhor, se é tua vontade, envia operários. Mas, se queres que eu continue só, eu continuarei, porque teus filhos não podem voltar para as ruas." Na manhã seguinte, chegaram 2 jovens de Mantova, desejosos de consagrar suas vidas ao serviço dos órfãos. Jerônimo os recebeu como irmãos, e assim, pouco a pouco, o que começou como um gesto solitário de compaixão se tornou uma obra eclesial viva. A companhia dos servos dos pobres estava nascida, não em decretos ou pergaminhos, mas nas feridas curadas de crianças, no pão repartido com alegria, nas noites em claro, ao lado de leitos febris. Este capítulo se encerra com uma procissão, simples em Somasca. Jerônimo à frente, com um crucifixo de madeira nas mãos, seguido por dezenas de crianças com coroas de flores, cantando salmos. O povo, de olhos marejados, dizia em sussurros: "Ele constrói o céu com barro, suor e amor." Capítulo 8. Últimos anos e morte. Ano de 1535. A obra de Jerônimo Emiliano se espalhava como perfume de nardo quebrado aos pés do Senhor. Em várias cidades da Lombardia surgiam pequenos núcleos inspirados em sua missão. Casas de acolhimento, escolas simples, hortas comunitárias. A pobreza era visível, mas a graça era transbordante. Tudo respirava evangelho. Jerônimo já não era mais o homem jovem e vigoroso de antes. Seus passos estavam mais lentos, seu corpo mais curvado, os olhos, antes inflamados de energia, agora ardiam de cansaço e contemplação. Mas seu espírito estava em pleno florescimento. Ele parecia já viver entre este mundo e o outro. Em Somasca, acordava ainda antes do canto do galo. Passava as madrugadas em oração diante do Santíssimo, ajoelhado sobre a pedra fria da capela, com os braços abertos em cruz. Depois, caminhava pelas dependências da casa, verificando se todas as crianças estavam cobertas, se os enfermos
Tinham remédios, se o pão seria suficiente para o dia. Era um pastor incansável de um rebanho de órfãos. Mas os sinais do fim começaram a surgir. Em certa manhã de inverno, ao carregar um menino de 9 anos com sarampo até a enfermaria, sentiu uma pontada aguda no peito. Sua respiração tornou-se ofegante. Não disse nada. Continuou servindo. Nos dias seguintes, passou a tossir sangue. As freiras pediram que descansasse. Ele respondia com um sorriso sereno. A cruz também pesa, mas nunca a largo. Um surto de febre varreu a casa em janeiro de 1537. Muitas crianças adoeceram. Os ajudantes temiam por suas vidas. Jerônimo, como sempre, se pôs à frente. Envolvia os doentes em cobertores, oferecia caldo quente, massageava as costas febris. Mesmo com febre alta, mal conseguindo ficar em pé, insistia em visitar cada leito. Certa noite, ao lado de um menino em agonia, segurou sua mão e começou a cantar suavemente um salmo. O Senhor é meu pastor, nada me faltará. A criança sorriu, mesmo febril, e morreu em paz. Jerônimo, porém, já estava à beira do colapso. Na madrugada de 6 de fevereiro, caiu ao chão da capela após a oração. Os irmãos o carregaram ao quarto. 2 dias depois, em 8 de fevereiro de 1537, ele partiu. Sua morte foi mansa, silenciosa, quase como o apagar de uma vela em mãos delicadas. Morreu com um sorriso nos lábios, murmurando: Filimei, servate pauperes. Meus filhos, cuidem dos pobres. O corpo foi velado no refeitório da casa. As crianças, com flores nos cabelos e lágrimas nos olhos, passavam uma a uma, beijando-lhe as mãos já frias. O cheiro de incenso tomava o ambiente, mas havia um perfume diferente no ar, um aroma suave, como de lírio e pão fresco. Muitos relataram ter sentido uma paz profunda naquele momento, uma presença que não se explicava. Após sua morte, os irmãos continuaram a missão. A Companhia dos Servos dos Pobres cresceu. Seu nome começou a ser pronunciado em voz baixa entre os pobres. Jerônimo, o santo dos pequenos. E logo, a igreja começou a reconhecer sua santidade. Este capítulo se encerra com uma imagem de eternidade. A última vela da capela se apagando na madrugada em que Jerônimo morre. Mas fora, no quintal, já brotam flores entre as pedras. Um sinal de que a vida, quando é doada por inteiro, nunca morre. Apenas se multiplica. Capítulo 9. Legado e canonização. Após a morte de Jerônimo Emiliano, em 8 de fevereiro de 1537, a casa em Somasca mergulhou num silêncio respeitoso. Não havia mais sua voz suave guiando as orações ao amanhecer, nem seus passos discretos entre as crianças dormindo. Mas havia algo que permanecia vivo e que crescia. Era a chama da caridade que ele acendera com lágrimas e sacrifícios. Os primeiros irmãos da Companhia dos Servos dos Pobres, homens simples, muitos deles outrora pobres e órfãos, formados pelo próprio Jerônimo, assumiram a missão com reverência e coragem. A dor da perda foi transformada em trabalho redentor. Novas casas foram fundadas, novos órfãos acolhidos, novas sementes lançadas em terras ainda mais áridas. O nome de Jerônimo era sussurrado com respeito nas casas de acolhida, nos conventos, nas igrejas. Mas não se falava dele como herói, e sim como pai, um pai que mesmo ausente permanecia. Muitos afirmavam sentir sua presença nas madrugadas difíceis, quando uma criança doente melhorava inexplicavelmente após uma oração. Outros relatavam sonhos com ele, sereno, sorridente, abençoando os pequeninos. Durante os anos seguintes, sua obra foi se expandindo por diversas regiões da Itália. A Companhia dos Servos dos Pobres passou a ser conhecida por sua fidelidade ao Evangelho e pelo cuidado integral das crianças abandonadas, corpo, mente e alma. A pedagogia de Jerônimo
feita de amor, disciplina e ternura, tornou-se referência. E assim, sua fama de santidade chegou a Roma. O processo de beatificação foi iniciado com base em testemunhos populares e relatos de graças alcançadas. Não eram milagres grandiosos, mas sinais de ternura divina, curas de febres, reconciliações familiares, conversões profundas. A Igreja, com prudência e respeito, iniciou os trâmites canônicos. Em 1747, ele foi beatificado. 20 anos depois, em 1767, o Papa Clemente XIII proclamou oficialmente Jerônimo Emiliano como santo da Igreja Católica. Mas o reconhecimento mais tocante veio depois. São Jerônimo Emiliano foi declarado padroeiro dos órfãos e da juventude abandonada. Não por acaso. Ele havia vivido, sofrido e morrido por essas almas esquecidas do mundo. E agora as abraçava também do céu. As celebrações da canonização foram simples, mas profundamente emocionantes. Em Somasca, os órfãos entoaram hinos ao redor de seu túmulo. Muitos choravam, não por saudade, mas por gratidão, pois sabiam que aquele homem pequeno e curvado havia mudado para sempre seus destinos. Hoje, centenas de anos depois, ainda existem casas, escolas e congregações que seguem seu exemplo. A companhia dos servos dos pobres, apesar dos tempos difíceis, permanece viva, não porque é uma instituição, mas porque é uma chama acesa no coração da Igreja. Uma chama que começou num prisioneiro arrependido, queimou em um coração de pai e foi soprada pelo Espírito até se tornar luz para o mundo. Este capítulo se encerra com uma imagem simbólica e eterna. Uma criança abandonada batendo à porta de um orfanato. A porta se abre e do outro lado, um irmão sorri e diz: "Entra, pequeno, aqui São Jerônimo já preparou teu lugar." Agora entramos no último e mais sagrado momento desta jornada, o capítulo da oração. Não mais contaremos fatos, mas abriremos o coração. Este capítulo é um convite à entrega, à devoção e à intercessão poderosa de São Jerônimo Emiliano. Após acompanhar sua vida, é hora de silenciar, fechar os olhos e clamar com fé. A oração que segue foi escrita com base em sua espiritualidade, seu sofrimento, sua ternura com os pequenos e sua entrega absoluta a Deus. Senhor, nosso Deus, que fizeste de São Jerônimo Emiliano pai dos órfãos, servo dos pobres e testemunha, viva de tua misericórdia, hoje nos colocamos diante de ti com o coração aberto, ferido, sedento de amor e direção. Ó São Jerônimo, tu que conheceste a dor da prisão, o vazio da vaidade e o silêncio da alma ferida, intercede por nós que também carregamos tantas correntes invisíveis. Liberta-nos dos cárceres do medo, do orgulho, da indiferença. Tu, que foste visitado pela graça no fundo da cela, ensina-nos a rezar no escuro. Mostra-nos que até nas trevas a luz de Deus pode nos encontrar. Que possamos, como tu, ajoelhar e dizer com sinceridade: Senhor, se me deres a liberdade, serei todo teu. Pai dos pequenos e abandonados, tu que acolheste cada criança, como se fosse o próprio Cristo menino, estende teu manto sobre as crianças do mundo que hoje vivem sem lar, sem afeto, sem pão. Que pela tua intercessão, cada órfão encontre um colo, cada lágrima encontre uma mão que a enxugue. Tu que fundaste com as próprias mãos orfanatos, hortas e escolas, ensina-nos a construir também refúgios de fé dentro de nossas famílias. Que saibamos amar com firmeza, corrigir com ternura e rezar com constância pelos jovens de nossa casa. Ó servo fiel, que mesmo doente e cansado servias os pobres, dá-nos coragem para não desistirmos no meio da missão. Quando o peso for grande,
Quando o cansaço nos visitar, lembra-nos que amar sempre vale a pena, mesmo que doa, mesmo que canse. Neste momento de oração, São Jerônimo Emiliano, olhe por cada pessoa que reza agora contigo. Visita os lares feridos pela perda, os corações desorientados, os idosos solitários, as mães que choram pelos filhos afastados da fé. Intercede por nós junto ao trono da misericórdia. E quando a hora da nossa morte chegar, vem ao nosso encontro como fazias com os moribundos que cuidavas. Segura nossas mãos, canta suavemente um salmo e leva-nos com tua ternura até o coração do Pai. São Jerônimo Emiliano, Pai dos órfãos, servo da esperança, amigo dos sofredores, rogai por nós. Amém.